Olá, boas-vindas a este nosso guia explicativo onde vamos desvendar de uma vez por todas a estrutura da gramática alemã. O alemão tem aquela fama terrível de ser caótico e implacável, não é? E especialmente quando o assunto cai nas preposições. É super comum a gente se sentir totalmente à deriva no meio de tantas palavras curtinhas que parecem mudar as regras o tempo todo. Mas a ideia aqui é pegar essa reputação de confusão e transformar num mapa altamente organizado e, acredite se quiser, perfeitamente previsível. Vamos direto ao ponto. Para a gente não se perder, o sistema inteiro vai ser dividido numa agenda bem clara. 1. O sistema de preposições. 2. Acusativo e suas regras fixas. 3. Dative e a memorização. 4. As preposições duplas e a lógica delas. 5. O genitivo e o caso formal. E, por fim, um resumo prático. Então, começando pelo ponto número 1, o sistema de preposições. O primeiro passo da nossa análise é olhar um mapa geral dessa estrutura gramatical. Toda e qualquer proposição se encaixa direitinho em uma de 4 categorias principais. É como se a gente estivesse olhando para 4 grandes distritos de uma metrópole. Isso prova que o idioma definitivamente não é uma lista bagunçada de regras, mas sim um sistema incrivelmente bem planejado, só esperando para ser decifrado. E agora o ponto 2, acusativo e as regras fixas. Entrando no primeiro distrito da nossa cidade gramatical, a gente descobre que as regras são super estritas. Funciona literalmente como um pedágio numa rodovia que exige sempre a mesma moeda. Sempre que aparecerem as preposições bis, durch, gegen, für, ohne, wieder e não tem conversa. O substantivo que vem logo em seguida é forçado, sem nenhuma exceção, a adotar o caso acusativo. É uma lei de causa e efeito. Por isso, a estratégia aqui é reconfortantemente simples. Memorização direta. Fixar essa listinha fechada na cabeça é o que traz aquele ganho de confiança imediato. A gente sabe de cor, a gente acerta 100% das vezes, o que nos leva ao ponto 3, dative, a memorização essencial. Esse segundo distrito opera com a exata mesma lógica de regras fixas do anterior. O pedágio gramatical só exige uma moeda diferente. Anota aí. Aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von e zu. A simples aparição de qualquer uma dessas palavras na frase já garante na mesma hora que o substantivo vai assumir o caso dative. Mais uma vez, a tática é a pura e simples memorização. E fazer isso logo de cara é essencial porque mantém a nossa carga mental perfeitamente sob controle antes da gente entrar nas regras um pouquinho mais complexas que vêm a seguir. Chegamos então ao ponto 4, as preposições duplas e a lógica por trás delas. Agora o negócio fica realmente fascinante. O coração desse sistema todo são as chamadas Wechselpräpositionen, ou seja, as preposições de mudança. Elas são 9 palavrinhas que agem como autênticos pedágios inteligentes. Ao invés de cobrar uma taxa única, elas mudam o caso que vão exigir baseadas puramente no contexto. Que contexto? Basicamente, se está rolando um movimento no espaço ou se é um estado de repouso. O grande segredo para desbloquear o caso certinho exige um trabalho rápido de detetive. A gente precisa fazer a pergunta certa sobre a ação da frase. A gente pergunta wohin, ou seja, para onde, o que indica um movimento em direção a um destino, ou a gente pergunta wo, que significa onde, marcando um lugar fixo e estático. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Se a frase descreve movimento em direção a um destino, o acusativo é ativado na hora. Repara no exemplo, Ich gehe in den Garten, que é eu vou para o jardim. O ato de ir é um baita deslocamento de fora para dentro. Agora, um local estático pede o dative. Ich bin im Garten, eu estou no jardim. Sem mudança de lugar, a pessoa já está lá. Brilhante essa lógica espacial, não acha? E tem mais um detalhe super importante. O que acontece se a preposição estiver indicando tempo em vez de espaço? A regra é definitiva. Se a pergunta implícita for wann, quando, a gramática dita o uso absoluto do caso dativo. Um exemplo clássico seria am Montag, na segunda-feira. Quando se trata de tempo, toda aquela incerteza de movimento desaparece e o dative assume o controle total. Ponto número 5, genitivo, o caso formal. O quarto e último distrito da nossa planta gramatical envolve o genitivo. Aqui a gente esbarra em palavras como außerhalb, innerhalb,
Trotz, während, wegen, statt. O essencial para saber sobre esse grupo é que essas preposições específicas são encontradas quase que exclusivamente no alemão mais formal e na linguagem escrita. Elas trazem um tom de elevação para notícias, documentos ou literatura. Finalmente, o ponto 6, o nosso resumo prático de estudo. Juntando todos esses 4 distritos, a gente sai com um plano de ataque super claro e prático. A grande lição aqui é muito animadora. Para os grupos 1, 2 e 4, a regra é investir nosso tempo em memorizar direto qual preposição exige qual caso fixo. É bater o olho e saber. Já para o dinâmico grupo 3, essa regrinha de ouro funciona como a chave mestra para dominar a língua de vez. Se a situação pedir a pergunta vorin, por deslocamento, manda o acusativo. Se a pergunta for vo para posição fixa ou van para tempo, vai de dative e não tem erro. E tudo isso nos leva a uma provocação final fascinante. Sabendo que observações modernas mostram que os falantes nativos já trocam o tempo todo o genitive pelo dative no dia a dia falado, fica no ar uma baita curiosidade sobre a evolução de idioma. Será que os estudantes do futuro vão ter um distrito inteiro a menos para memorizar? A língua é um organismo vivo, e observá-la ludando assim é cativante demais. Um excelente estudo a todos e até a próxima análise.